Glória a Deus por esse sábado lindo, abençoado que Deus nos concede nesta manhã. Oh, glória, obrigado, Senhor. 18, de outubro de 2025. Eu creio que você que me ouve nesta manhã, Cristo está dentro do teu coração. Porque hoje somos um espírito aqui entrelaçado com o Pai, para que nós possamos ouvir a voz dele, como ele sempre nos fala. Se quiserdes e vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. No nosso coração, onde ele nos ensinou a entrar no nosso quarto e orar a ele, que ele nos responde. Então tudo isso está escrito, E temos que olhar por trás da palavra, Porque a letra, ela mata. O Espírito Santo em nós nos ensina. A oração é dentro de nós. Tudo dentro de nós, porque aqui está o Espírito Santo em nós. Tudo que cometemos de errado, as pessoas que não cometem um ato errado, mata, rouba, executa alguma coisa que não vem de Deus, e isso está dentro dela. Como diz lá em Marcos 7, 22 em diante, tudo que vem dentro do homem afeta o ser dele, esse corpo de carne. Mas só que quando você é um espírito aqui no corpo de carne, você é separado por Deus, você que entendeu o mistério, onde que você tem o Espírito Santo em você, foi derramado. Joel profetizou, derramarei o Espírito, Depois daqueles dias, Depois daqueles dias de vingança do Senhor contra Israel, trouxe para nós um reino aqui inabalável, onde que você é gentio, já tem acesso a Deus, sem depender de ninguém, a não ser do Pai que está dentro de nós. Por isso, aqui o contato é direto com Deus, para que amemos a todos, em espírito e verdade, saber que a oração está pronta dentro de nós, porque o Espírito Santo é que faz orações dentro de nós, com o Espírito inexprimível. Amém, glória a Deus. Ô, meu Pai, obrigado por esse dia. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, e enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, e enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. Eu jamais estarei sozinho. Está escrito? Está escrito. Ele falou que nunca nos abandona e nunca nos deixará. Hebreus 13, versículo 5. Quando você ouvir Deus falar com você que te ama, nunca mais te abandona, aqui não tem heresia. Aqui tem palavra da verdade, porque os Espírito Santo nos foram otorgados. Quando aqui eu menciono, Eu menciono 2:1 de Atos, foi colocado em toda a carne. Você que passou, da morte para a vida, tem um novo homem hoje dentro de você aqui, o homem espiritual, onde recebe as coisas boas do Espírito Santo de Deus, porque tudo vem de Deus para nós. Então aqui já veio. Por isso é que nós contemplamos a face dele dentro de nós. A palavra está na tua boca, no teu coração. Não está longe, está dentro de você. Quando você entendeu Romanos 10:9, porque você confessa com a tua boca a tua salvação e crê que ele citou e disse: há um só Deus, que é ele, uma só fé, que é dele, um só batismo, que é o dele, não do pastor segundo a carne para comigo, porque nós somos um espírito aqui já abençoado por Deus. Então, aqui entendendo, esse mistério, que o tal estava oculto hoje no nosso coração, 8 de Romanos, versículo 12, nós somos filhos e herdeiros hoje, porque tudo na cruz se consumou. Quando você entendeu, João 19:30, Pai, está consumado. Porque quando você lê João 8:1 em diante ali, a contenda de Jesus para com aqueles que lá estavam foi terrível, Jesus o chamou de bastardo. Ele dizia: não, nós somos filhos de Deus. Não, se fosse filho de Deus, vocês não procurariam me matar. Aí ele cita no 44, João 8:44, que o diabo era o pai deles, porque estavam segundo a carne. Só que aqui, com esse corpo morto na cruz, Romanos 6:3, lá ficou o nosso velho homem. Por isso esse entendimento aqui, eles lá não tinham esse entendimento. Por quê?
O Espírito Santo lá estava sobre eles. Tu vê que Deus lá no começo, quando começa a escrever Êxodo, né, Deuteronômio, Números, Deus vinha e saía. Aí ele envia seu filho, que vem sobre a lei, e completou toda a lei, andou no meio deles lá, e fez muitas obras, fez todas as obras, e ao vir, né, na ressurreição na vida, a mão para Tomé, marcada com cravo, João 20:26. Então ali veio toda a palavra da verdade. Por quê? Porque aquele homem, ele era um incrédulo. Por isso que ele quis ver a mão de Jesus. E Jesus mostrou o feito dele. Para que você entendesse que lá eles perseveravam. Lá eles esperavam. Eles tinham esperança. E realmente chegou lá para eles. E tiveram o que? Refrigério. Tiveram o amor de Deus para com eles e o perdão. Nós, gentios, não tínhamos vida nele. Hoje temos vida nele, direto com ele. Por isso o Pai está dentro de nós. Para que nós aqui oremos, através do Espírito Santo em nós, e Deus nos atende. Sem ter que ter um pastor intermediando, sem ter que ter um empresário nos conduzindo a Jesus, não. Ele já desceu do céu e mora em cada coração com esse amor e com esse perdão. Então aqui não tem heresia. Aqui tem palavra de Deus lida, texto e contexto, para que você entenda o que está lendo. Quando você lê Oséias 6,6, né, ali, ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero perdão. Então, antes da cruz. Depois da cruz, o amor de Deus foi derramado aos corações, para que possamos amar a todos em espírito e em verdade. Então aqui não se faz exceção de pessoa. Amemos a todos no Espírito Santo de Deus, para com aquele que crê nesta manhã. Não importa a religião, o que eles fazem lá porque lá são conduzidos por um homem, tá? Aqui não. Aqui eu não faço nada, a não ser crer na palavra. Aqui Deus me conduz em perfeita vitória, porque aqui eu reino em vida e eu vivo em perfeita vitória, como fala Romanos 5,17. Então, entendendo aqui, lá eles não eram filhos ainda, tá? Os gentios não, os judeus sim, mas filhos de Abraão. Por isso que os da fé são abençoados com o crente de Abraão, mas só que hoje, pela fé, somos filhos e herdeiros, entendendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nas 14 cartas dele, Romanos e Hebreus, escreveu às igrejas, tá? Então aqui está 8:12 de Romanos, filhos e herdeiros, pós-cruz, na ressurreição e na vida. João 11:25. Assim, pois, irmãos, 8:12 de Romanos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Hoje, vivemos segundo o Espírito. Quando eu leio aqui Romanos 6:3, lá ficou o meu velho homem, e vem para Romanos 6:10 e 11, ali, eu tenho que viver para Deus. Deixar os dois mundos, espiritual, não mundo religioso, né? Porque o Espírito está dentro de mim, deixar o mundo religioso e o mundo segundo a carne, o mundo secular. Para que eu não seja levado por vento de doutrina, porque aqui eu já tenho Cristo no meu coração, ele foi formado em mim. Quando eu leio Atos 4, do 1 em diante. Então, Paulo, por falar a verdade, né, 4,16 de Gálatas, Paulo arrumou inimigo. Como eu aqui falo a verdade, as pessoas dizem assim, esse homem é um herege. Por que ele é um herege? Ele não prega fantasia, não prega alegoria, ele não faz um teatro com a palavra. Quando você lê 37:14 de Ezequiel, o Espírito Santo já está dentro de você. Eu não tenho que aqui fazer um teatro com essas palavras aqui e jogar na igreja. A igreja se emociona e dá a sua casa, dá o seu carro e faz isso que fazem lá, na igreja do homem. Só que você é a igreja de Deus. Por isso ele falou, eu não entrei em santuário feito de mãos humanas. Como fala Atos 17:24 e Hebreus 9:24. Então ele não entrou lá para entrar dentro de você hoje, nesse sábado maravilhoso, onde aqui ele te ensina, através do Espírito Santo, que há um só Deus. Ele, o nosso Deus, uma só fé, a fé de Deus, e o Espírito Santo, que é o batismo em nós. Já naquela cruz foi feita todas as obras que ele trouxe para nós, essa obra de antemão feita por ele, para que eu andasse nela, Efésios 2:10, e me salvasse pela graça, sem ter que fazer uma obra religiosa e entrar aqui no Cristo, aquele que citou e deu vida à igreja, 7:4. Por isso temos que servir a esse que citou, para estarmos em Cristo. 13. Por quê? Se viver segundo a carne, caminhas para a morte. Por isso eu vivo aqui segundo o Espírito.
Por isso que a ovelha era levada ao matadouro todos os dias. Tem que ir lá todo dia na igreja do pastor. Lá ele te mata e tira o teu dinheiro. Por quê? Você não entendeu a graça, o evangelho, tá? Tudo que nós fazemos é por amor, por gratidão, por perdão. Por isso que quando eu era da lei de Moisés, eu dava meu dízimo como dinheiro, tá? Eu dava muitas coisas lá, debaixo da lei, mas sem esse entendimento aqui. Né? E agora eu estou aqui contemplando a face do meu Pai dentro de mim. Como é que ele me ensina. Agora, não sabemos orar como convém. Quem ora aqui é o Espírito. Por isso que está lá, 1 Tessalonicenses 5, né? Versículo 11, por ali 10 e 11, está ali. Não apagueis o Espírito. Né? Dei graças a Deus por tudo. Então, graças a Deus, tá? Por todos vocês, meus irmãos que estão aqui me assistindo. Pode comentar, pode falar, pode dizer, ó, isso aí é uma mentira. Não, se você disser que é uma mentira, você não crê em Deus. Porque ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmos 3:1, ele é o nosso pastor. Então aqui está. Mas se pelo Espírito mortificar a carne, então o Espírito Santo aqui é que matou a minha carne. Para que eu viva aqui pelo Espírito de Deus dentro de mim. Por isso somos um Espírito com ele. Quando a lei de Moisés sai, quando as camas saem dos olhos, né, que você se converte a Cristo, segundo Coríntios 3, 14, 17, ali tem que sair o véu do rosto, para que entre aqui nessa porta que é estreita, não é larga, aqui é a porta estreita. Por isso aqui não tem campanha, não tem coisa de libertação, não tem quebra de maldição, não tem o pão e o suco, que é uma simbologia, não tem o batismo nas águas, aqui não tem nada disso. Aqui não tem cerveja, aqui não tem cachaça, aqui não tem cigarro, aqui não tem jogo do bicho, aqui não tem jogo da lota, aqui não tem jogo nenhum. Quando você vai no mundo secular, tu joga muitas coisas. E na igreja evangélica também tem muito jogo lá. Que você lá faz um jogo também. Porque tudo ali é um jogo de palavras. Só que aqui não. A palavra aqui é viva e eficaz, penetra e corta, divide alma e espírito, como fala Hebreus 4:12. Então, por que 13, né? 8:13 de Romanos. Se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo em nós modificardes o feito do corpo, certamente viverei. Por isso a vida aqui ela é eterna. Jamais perdemos a vida do Espírito aqui em nós. O Espírito aqui é santo. Então, Eclesiastes 2:7. O corpo volta ao pó, que veio de lá. Mas o Espírito aqui veio de Deus. Tu já nasceu com ele dentro de você. Agora, com o tempo, tu vai aprendendo a viver em espírito e em verdade. Aqui está 8:23, né? E não só 8:23 de Romanos. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, né? Eles lá esperavam, porque eles dormiam no Senhor lá, e quando Jesus ele vem, eles acordam, ressuscita, e hoje tem vida em Cristo. O gentio não tinha vida lá ainda, mas quando ele ressuscita, a vida está conosco hoje, que é o Espírito Santo. Por isso ele falou João 10:10. Eu vim porque você tenha vida e vida em abundância. Do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, gememos aqui, nesse corpo, aguardando a adoração dos filhos e redenção do nosso corpo. Então lá eles aguardavam a redenção do corpo, né? Por isso que eles gemiam lá, como hoje, gemem aqui, porque tem que fazer muitas coisas onde o pastor induz em que faça. Por isso que aqui, a pregação aqui ela é pura. Não tem fermento de Moisés, da lei de Moisés lá antes da cruz. 24. Por quê? Na esperança fomos salvos também. Eles foram salvos na esperança. Eles lá tinham esperança, tinha promessa. Só que a promessa ela chegou para nós. Deus profetizou e chegou para aquele que crê. Esperança que se não vê. Se não vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Por isso, Hebreus 11:1. Você esperava aquela salvação porque você não estava vendo. 11:1 de Hebreus está dizendo ali o quê? Hebreus 11:1. Olha aqui a salvação de Hebreus 11:1 para você entender. Hebreus 11:1. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus antes da cruz.
Hoje a água pura lavou a igreja. Efésios 5:7. Então, o irmão que quer me criticar sobre o sangue, hoje não tem sangue aqui. Se a Santa Ceia fosse feita aqui, né, teria que ser feita com sangue e com carne, mas não. É pão e suco, é uma simbologia, é um engano religioso. Então aqui eles tinham essa esperança, né? A promessa que viria para eles lá, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui é Hebreus, né? 10:19, porque hoje nós entramos no Santo do Santo, que é diante de Deus. E aqui é a natureza da fé. 11:1 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza daquilo que você espera. E a convicção de fatos que você não vê, você não vê. Por que o católico, né, quando ele vai na igreja do bairro dele, de qualquer lugar que ele vai, igreja católica, ele ajoelha ali de frente a algum santo, tá? Nada contra, cada um com a sua fé. Aqui nós não colocamos a fé de ninguém. Não somos contra a fé de ninguém. A fé é a fé. A fé é a certeza daquilo que você espera, mas você não vê. Lá você vê o santo na tua frente, você ora para aquele santo, então é tipo um contato de fé. A igreja evangélica, o contato, né, com o pão e o suco também é pela fé. Você faz, você toma, você acha que está ali comendo o corpo dele, né, e bebendo sangue. Não, ali você já o tem dentro de você. Você entendeu Gálatas 4:1, 16, 38, 39 ele está. Paulo sentia dor de parto. Porque Cristo dentro de nós formado, eu aqui não tenho que comer o pão e beber o suco, porque Deus está dentro de mim hoje. Ele é o Espírito Santo. Se eu faço isso, eu começo a blasfemar contra ele. Mas sem entendimento, né, isso acontece. Os irmãos fazem muitas vezes sem entendimento. Mas quando você lê isso aqui e você entende que a oração é feita pelo Espírito Santo em nós, eu vou mostrar daqui a pouco. Então a fé é a certeza daquilo que você espera. Você não vê, você crê. Então, como é que você entende João 20:26? Pedro chama Tomé numa salinha, Tomé entra lá para conversar com Jesus, né? Ó, Jesus está aí, ele não acreditou que estava, ele estava realmente. E aí ele mostra a mão para Tomé, a marca do cravo na mão dele. Na ressurreição, por isso que ele já veio, ele não vai vir aqui para levar a igreja para o céu. Já estamos no pedacinho do céu, nossa casa, onde aqui temos amor, perdão, paz e amamos a todos, em espírito e em verdade. Por isso, não na causalidade da letra, porque a letra mata, mas no Espírito Santo vivo dentro de nós. Romanos 7, 4, 5, 6. Aqui está 8, 23, né, de novo aqui de Romanos. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Então, foi feita a redenção na cruz. Quando ele passa pela cruz, tira o pecado dos judeus, o povo de Israel, que estava lá, a sentença para eles. Malaquias capítulo 1, versículo 1. 1 João 3, 4, 5, 6 está ali. A transgressão da lei que havia lá, eles pagaram um preço, e aqui nós estamos aqui sentados com o preço pago na cruz. Quando você lê Colossenses 2, do 12 ao 15, ali está, ele pagou todo o preço lá para que você vivesse tranquilo e sem temor de nada, porque o homem não faz mal a ninguém. Por isso que Deus nos resgatou para ele. O homem fica te jurando de morte, mas não. Você crê em Deus, nada pode contra você. Você é filho, você é amado, você é herdeiro de Deus. Vive aqui já como espírito vivificado por ele, nessa manhã de sábado. Antes 4, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então eles lá esperavam com paciência no Senhor. E ele veio e trouxe vida à igreja. Por isso que você hoje tem vida e vida em abundância. João 10:10. Mas quando você lê o ladrão, esquece o ladrão. Ele vem para matar, roubar, que é o corpo de carne que nos veste, né? Mas só que com conhecimento, o meu na cruz ficou com Jesus, Romanos 6, 3 e 4, por isso aqui eu estou tranquilo e sem temor do mal. Então vamos aqui a oração pelo Espírito, né? 8:26
de Romanos, a intercessão do Espírito, né? 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos orar como convém. Quando aqueles dois homens lá no livro de Mateus, né, só para orar no templo, né? Um publicano e um fariseu. O fariseu dizia, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ali o publicano calado. Quem desceu com a benção? Foi o publicano. O fariseu não. O fariseu faz muita oração, faz muito alvoroço, muita gritaria, mas a palavra está longe da boca dele. Por quê? Em vão me adoram, porque fica ouvindo doutrina de homens, como Paulo falou. Hebreus 13, 9. Então, 15, 7 de Mateus está lá. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. João 10, 7. Todos quantos vieram antes de mim é o quê? Ladrão salteador. Então hoje você é um justo aqui, que Deus justificou pela fé. Romanos 5, 1. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sob maneira com gemido inexprimível. O Espírito Santo que intercede aqui. Por isso que a palavra não está longe de você, está na tua boca, no teu coração. 10, 9 de Romanos está ali escrito, você confessa com a tua boca a tua salvação. E você crê que Jesus já veio. Por isso ele é a ressurreição e a vida, João 11, 25. Está dentro de você já. Completinho, completinho. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele intercede pelos santos. Nós aqui somos um santo, aqui dentro desse corpo aqui. Porque você não vê o santo no teu pai, porque você vê o pecado neles. Uma tatuagem, isso aí vem uma alta condenação na mente do irmão. Mas só que ele falou, a carne para nada aproveita. O que vive fica aqui é o Espírito. Então, dentro de você já tem o Espírito Santo que vive em você. Como você não entende isso aqui, você fica passando mal. Porque você bebe, você fuma, você joga. Você tem uma tatuagem que o pessoal está vendo e está te condenando. Mas só que sair para Deus não é nada. Deus vê você no Espírito da verdade, dentro desse corpo que está aí. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado, esquece o teu corpo de carne, está morto. Aqui é pelo Espírito Santo que vivemos para com Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos a imagem do Filho de Deus. Quando você está no mundo secular, você bota tudo no teu corpo, bota brinco, bota tatuagem, mas só que Deus não olha isso aí. Deus olha o teu coração. Quando você tem o amor de Deus e tem um perdão, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 30. E os que predestinou, predestinação. Nós já louvávamos a Deus antes da fundação do mundo. Deus nos chamou por santa vocação, não segundo as nossas obras, mas a que ele fez na cruz e trouxe um reino inabalável, que é o amor de Jesus dentro de nós, que é o Cristo que ressuscitou. E esse é o Espírito Santo que aqui nos trouxe esse conhecimento. Predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. 5 de Romanos. Justificar mediante a fé, temos paz para com Deus. E 5,5, ortogosto Espírito Santo. Está dentro de você. Aí dizem que é heresia. Heresia é quando você crê que o diabo existe. Não. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tanto buscou e encontrou. Mas o diabo morreu na cruz. É o corpo de carne que nos veste. Eu estou aqui 32 anos com essa palavra aqui. Aos 40 anos, morri para o mundo secular religioso. E aqui vivo para Deus, em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Dê um like nessa mensagem, porque ela precisa ser ouvida por aqueles que creem nesta palavra. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só. E assim aprendemos juntos, crescendo na graça de Deus, tendo consciência plena da vida em comunhão, partes perfeitas unidas em um só louvor ao soberano Deus, em graça e amor. Então, na graça, no conhecimento. Por isso, Jeremias 3,15, eu vou enviar pastores com conhecimento, inteligência e sabedoria. Paulo foi um deles que veio como apóstolo ao gentio.
1 Timóteo 2,7 ali, Paulo, apóstolo e mestre, para que nós possamos entender essa palavra aqui e sair das obras da lei e entrar aqui na graça, porque pelas obras da lei, já dizia o apóstolo Paulo, capítulo 16, ninguém será, olha só o verbo será, foi escrito lá, primeiro século, não será justificado, porque já fomos pela fé. Romanos 5, está escrito, então não tem heresia. Aqui tem palavra de Deus, todo dia, para que você seja ensinado pelo Espírito Santo e aprender de Deus. Ele falou, aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então tem que haver brandura, tem que haver um Espírito Santo para ensinar aquele que crê, para poder ser ensinado pelo Pai, que é o Pai de misericórdia, o nosso Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor.